Oi, gente, meu nome é Tatiana e o que eu tenho para falar para você hoje nesse tempo é algo que a mídia já tem, lançado, já tem contado a história da minha vida e da vida do João Vitor. Mas eu quero te contar algo que Deus fez, A mídia, nas suas edições, às vezes pode cortar algumas coisas, mas há algo muito maior nisso tudo. E eu conheci o João Vitor em dezembro de 2013, no dia 31 de dezembro, num culto de fim de ano. E ao fim do culto, a avó, Dona Maria, veio nos pedir para que nós pudéssemos orar pelo João Vitor, porque o João Vitor estava pior, ele precisava fazer o transplante, que era para acontecer em outubro do ano passado, e ele precisava de uma doadora, de um doador. E sem saber que eu seria doadora dele, eu me propus a orar e perguntei a ela o que mais eu poderia fazer. Enfim, você já deve conhecer a história. Eu era compatível, mas estava naquela época com 103 quilos. E eu precisava emagrecer uma média de 27 a 28 quilos. E foi um tempo de corrida contra o tempo, de ver o agir de Deus em todo o tempo, o João esperando por mim, bravamente, lutando nos seus tratamentos de quimioterapia, e isso cada vez deixava ele mais debilitado, mas a mão de Deus sustentou ele em todo o tempo, e me sustentou também, porque não é fácil você perder 27 quilos em 8 meses, mas nisso nós vimos o sobrenatural de Deus agir, E algo muito especial aconteceu para mim, porque um dos meus sonhos era a maternidade, era ser mãe, e eu sou mãe biológica de um menino lindo, chamado Pedro, que tem 5 anos, mas ao longo desse tempo eu perdi 5 bebês, mas algo que eu não conhecia ainda, era o sonho de Deus para minha vida quando Ele me fez mãe do João Vitor, E o João nasceu primeiro no coração de Deus, e de uma forma diferente Ele nos deu o João como filho, não gerado no meu ventre, mas gerado no coração dele primeiro, e dado a mim ao Júnior, dessa forma. Mas quando tudo isso chegou à mídia, porque isso chamou muita atenção das pessoas, como que alguém que não tem relação familiar nenhuma com uma criança pode se dispor a doar um pedacinho do seu fígado. E eu costumo dizer, porque eu não vejo nada de grandioso nisso, porque quando a gente olha para o nosso mestre, que é Jesus, ele não deu um fígado, ele não deu um rim, ele deu a sua vida, por mim e por você. E quando a gente olha para esse exemplo, fica muito fácil se doar também, fica muito fácil amar o próximo, porque é algo que vem dele, e se derrama para as nossas vidas. E foi comigo dessa forma. Eu também não sabia que seria privilegiada em viver essa história, mas para mim eu me considero abençoada, é um privilégio poder fazer isso. E quando tudo isso aconteceu, eu pude ver o privilégio de participar dessa história na vida do João. E antes da gente ir para o centro cirúrgico, ainda na casa onde nós ficamos, uma casa de apoio, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para o João. E essa foi um momento muito especial que marcou muito a minha vida, porque eu já tive essa experiência com o Pedro, quando ele entregou seu coração a Jesus. E eu falei para o João também, João, existe um Deus que cuida da sua vida, que cuida da minha, que marcou as nossas vidas, que marcou o nosso encontro, E Ele veio para nos salvar, e Ele aceitou Jesus como seu Salvador, e Ele fez a oração pedindo para que Jesus entrasse no seu coração e que Ele desse um coração novo e um fígado novo, E essa foi uma experiência muito forte, muito importante, porque eu entrei com certeza naquele centro cirúrgico que nós dois estávamos na mão de Jesus, E que o que acontecesse, nós dois estaríamos garantidos na eternidade com Cristo. Mas como tudo isso chegou à mídia, porque as pessoas achavam isso muito interessante, muito estranho até alguém se doar. Tanto que para isso eu tive que fazer um pedido, uma autorização judicial, eu tive que entrar com um pedido ao juiz para que eu pudesse fazer esse transplante. E numa audiência, na sentença, a juíza deliberou que por haver conflitos no real motivo de doação, ela se fazia necessária uma audiência. E eu fui nessa audiência pública, e quando eu cheguei lá, ela perguntou para mim, senhora Tatiana, eu como juíza, já vi alguns casos de doação de órgãos entre familiares, mas eu queria entender
o que faz alguém que não tem conhecimento nenhum, né, dessa pessoa, dessa criança, e de repente você se coloca como doadora dela, correndo risco de vida, tendo um filho na mesma idade. O que te moveu a fazer isso? E uma coisa que eu tenho pedido a Deus, assim, oportunidade de falar do amor dele. E eu falei para ela, eu falei, Meritíssima, eu também não entendo, mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele nos constrange, ele nos envergonha. Mas ele nos enche e preenche de uma forma que, isso, como eu falei, já derrama dos nossos corações. É algo que nos enche a ponto de derramar. E quando eu conheci o João, ele queria viver. E quando eu descobri que isso dependia de mim, eu não pude me negar. E hoje eu faço a mesma pergunta à senhora. A senhora hoje tem nas suas mãos o poder de autorizar esse transplante. E a senhora vai se negar? Ela, como juíza, ainda cheia de protocolo, ela pediu para que, se a magistrada poderia se colocar de pé e me dar um abraço fraternal. E ela me abraçou e chorou. E eu pude ver que ela tinha entendido o amor de Deus naquele momento. Nós trocamos ainda e-mails e a gente tem tido um contato. E eu tenho entendido que toda essa oportunidade é para que o amor de Jesus seja propagado, para que o amor de Jesus seja contado. E eu me dispus a fazer parte disso. E eu queria te lançar também esse desafio. Se disponha. Se coloque nas mãos de Deus e faça aquilo que te aparecer. Né? Às vezes a gente perde oportunidades de falar do amor de Jesus e a gente pede a Deus oportunidades. E quando elas aparecem, nós às vezes fechamos nossos olhos. E que você não perca a oportunidade de falar do amor de Deus. E outra coisa que também às vezes me entristecia muito é que eu via pessoas compartilhando das suas experiências com Deus e eu nunca tinha experiências com Deus. E você também pode ter, né? Se disponha, se coloque no centro da vontade de Deus e Ele vai usar a sua vida. E um texto que move a minha vida, a vida do meu marido, do meu filho, está lá em Atos 20, 24 e diz assim: Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tudo isso é graça, é fruto da graça e do amor de Deus. E eu espero que essa graça e que esse amor de Deus alcance a sua vida. E que você também seja pleno e cheio do amor de Deus a ponto de transbordar. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.